Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida em mais um dia de leitura. Hoje vamos ler 1 Crônicas, do capítulo 21 ao 24. Esses capítulos mostram o amadurecimento espiritual de Davi, sua sensibilidade à voz de Deus e seu esforço final para organizar o culto e preparar tudo para a construção do templo. Esses capítulos são marcados por arrependimento, visão profética, planejamento e honra à presença de Deus. Vamos fazer uma oração e vamos começar a leitura? Santo Deus e nosso querido Pai que estás nos céus, mais uma vez, Deus, muito obrigado por nos permitir abrirmos a Tua palavra nessa hora. Que tudo que a gente for ler, Deus, seja traduzido pelo Espírito Santo, para que a gente possa compreender a Tua vontade para a nossa vida. Nos dê a iluminação que precisamos e o batismo do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. 1 Crônicas, capítulo 21. O levantamento do censo. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: Vão e levantem o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e tragam-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse: Que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei e senhor, não são todos eles servos de meu senhor? Por que meu senhor requer isso? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então Joabe saiu e percorreu todo Israel. Depois voltou para Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Davi escolhe o castigo. Tudo isto desagradou a Deus, e por isso ele castigou Israel. Então Davi se dirigiu a Deus, dizendo: Cometi um grande pecado ao fazer tal coisa. Mas agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Então o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e diga a Davi: Assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções. Escolha uma delas para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolha o que você quer, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses você seja consumido diante dos seus adversários, sendo alcançado pela espada dos seus inimigos, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Diga agora que resposta devo dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: Estou muito angustiado, porém é preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel, e morreram 70.000 homens do povo de Israel. Deus enviou um anjo a Jerusalém para a destruir. Quando estava por destruí-la, o Senhor olhou, mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo destruidor: Basta, retire a sua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o jebuseu. Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, vestidos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Davi falou para Deus: Por acaso não fui eu quem mandou contar o povo? Eu é que pequei e fiz esse mal. Mas essas ovelhas o que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai, mas não contra o teu povo, para castigá-lo. Davi edifica um altar na eira de Ornã. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi edificar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o jebuseu. Davi foi segundo a palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Ao voltar-se, Ornã viu o anjo e os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi estava indo ao encontro de Ornã, este olhou e viu Davi, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi, com o rosto em terra. Davi disse a Ornã: Dê-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Venda-me este lugar pelo seu devido valor. Então Ornã disse a Davi: Que o rei, meu senhor, a tome para si e faça dela o que bem quiser. Eis que dou os bois para o holocausto, o debulhador de cereais para a lenha e o trigo para a oferta de cereais. Dou tudo. Porém, o rei Davi disse a Ornã:
Não, eu vou comprar pelo seu inteiro valor, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi pagou a Ornã por aquele lugar 7,2 quilos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, que lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. O lugar do templo. Naquele tempo, ao ver que o Senhor lhe havia respondido na eira de Ornã, o jebuseu, Davi ofereceu sacrifícios ali, porque naquele tempo o tabernáculo do Senhor que Moisés havia feito no deserto e o altar do holocausto estavam no lugar alto de Gibeão. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. Davi faz preparativos para edificar o templo. Davi disse: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Davi deu ordem para que fossem reunidos os estrangeiros que estavam na terra de Israel e encarregou pedreiros que preparassem pedras lavradas para a construção da casa de Deus. Davi ajuntou ferro em abundância para os pregos das folhas dos portões e para as junções, bem como bronze em abundância, que nem foi pesado, além de madeira de cedro sem conta, porque os homens de Tiro e de Sidom a traziam a Davi em grande quantidade. Pois Davi dizia: meu filho Salomão ainda é moço e inexperiente, e o templo que será edificado para o Senhor deve ser sobremodo magnífico, para nome e glória em todas as terras. Portanto, vou providenciar o necessário para a construção. Assim, antes de morrer, Davi providenciou materiais em abundância. Ordens de Davi a Salomão. Então Davi chamou Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse um templo ao Senhor, Deus de Israel. Davi disse a Salomão: meu filho, tive a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: você derramou muito sangue e fez grandes guerras. Você não edificará um templo ao meu nome, porque derramou muito sangue na terra, na minha presença. Eis que lhe nascerá um filho, que será homem pacífico, porque lhe darei descanso de todos seus inimigos ao redor. Portanto, o nome dele será Salomão, e nos seus dias darei paz e tranquilidade a Israel. Este edificará um templo ao meu nome. Ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, meu filho, que o Senhor esteja com você, a fim de que você prospere e possa edificar a casa do Senhor, seu Deus, como ele disse a seu respeito. Que o Senhor lhe conceda prudência e entendimento, para que quando for rei sobre Israel, você guarde a lei do Senhor, seu Deus. Então você prosperará, se tiver o cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito de Israel. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado. Eis que, com muito esforço, preparei para a casa do Senhor 3.400 toneladas de ouro e mais de 34.000 toneladas de prata, e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também preparei madeira e pedras, cuja quantidade você pode aumentar. Além disso, você tem um grande número de trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros, carpinteiros e peritos em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro, que não se pode contar. Portanto, mãos à obra, e que o Senhor esteja com você. Davi ordenou a todos os chefes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho, dizendo: não está com vocês o Senhor, seu Deus? E não é fato que lhe deu paz por todos os lados? Pois ele entregou nas minhas mãos os moradores dessa terra, a qual está sujeita diante do Senhor e diante do seu povo. Agora disponham o coração e a alma para buscar o Senhor, seu Deus. Preparem-se e comecem a construir o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a este templo, que será edificado ao nome do Senhor. Quando já era bem velho, Davi constituiu seu filho Salomão rei sobre Israel. Turnos e funções dos levitas. Davi reuniu todos os chefes de Israel, bem como os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e seu número, contados um por um, foi de 38.000 homens. Destes havia 24.000 para supervisionarem a obra da casa do Senhor, 6.000 oficiais e juízes, 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos que Davi fez para esse fim. Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari.
Os filhos de Gerson foram Ladã e Simei. Os filhos de Ladã foram Jeiel, o chefe, Zetã e Joel, 3 ao todo. Os filhos de Simei foram Selomite, Aziel e Arã, 3 ao todo. Estes foram os chefes das famílias de Ladã. Os filhos de Simei foram Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate era o chefe e Ziza era o segundo. Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, e por isso estes dois foram contados como uma só família. Os filhos de Coate foram Arão, Izá, Hebron e Uziel, 4 ao todo. Os filhos de Arão foram Arão e Moisés. Arão foi separado para servir no Santo dos Santos, ele e os seus filhos, para sempre, e para queimar incenso diante do Senhor, para o servir e para dar a bênção em seu nome para sempre. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. O filho de Gerson foi Sebuel, o chefe. O filho de Eliezer foi Reabias, o chefe, e ele não teve outros filhos, mas os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. Os filhos de Izá foram Selomite, o chefe. Os filhos de Hebron foram Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jecamião, o quarto. Os filhos de Uziel foram Mica, o chefe, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Mali foram Eleazar e Quis. Eleazar morreu e não teve filhos, porém filhas, e os filhos de Quis, seus parentes, casaram com elas. Os filhos de Muzi foram Mali, Éder e Jerimote, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Levi, segundo as suas famílias e chefe delas, segundo foram contados nominalmente, um por um, de 20 anos para cima, encarregados do ministério da casa do Senhor. Porque Davi disse: o Senhor, Deus de Israel, deu paz ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Assim os levitas já não precisarão levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o seu ministério. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi de 20 anos para cima. O serviço deles era ajudar os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, cuidar dos pães da proposição, da melhor farinha para a oferta de cereais, dos bolos sem fermentos, das ofertas assadas e das misturadas com azeite, bem como dos pesos e das medidas. Deviam estar presentes todas as manhãs e todas as tardes para darem graças ao Senhor e o louvarem, e sempre que fossem oferecidos os holocaustos do Senhor, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas diante do Senhor, segundo o número determinado. Os filhos de Levi deviam cuidar da tenda do encontro e do santuário, e deviam ajudar os filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Os turnos dos sacerdotes. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Por isso, Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, que era dos filhos de Eleazar, e de Aimeleque, que era dos filhos de Itamar, Davi os dividiu segundo os seus deveres no seu ministério. E verificou-se que entre os chefes de famílias havia mais filhos de Eleazar do que filhos de Itamar, 16 chefes de famílias dos filhos de Eleazar e 8 chefes de famílias dos filhos de Itamar. Foram distribuídos por sorteio, tanto uns como os outros, porque havia oficiais do santuário e oficiais de Deus, tanto entre os filhos de Eleazar como entre os filhos de Itamar. Semaías, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou-os na presença do rei, dos príncipes, dos sacerdotes Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas, sendo as famílias escolhidas por sorteio, alternadamente para Eleazar e para Itamar. A primeira sorte saiu para Jeoiaribe, a segunda para Gedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer,
a 17ª para Ezi, a 18ª para Apises, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jesquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamu, a 23ª para Delaías, a 24ª para Maasias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo a maneira estabelecida por Arão, seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe havia ordenado. Eis os chefes do restante dos filhos de Levi. Dos filhos de Anrão, Subael. Dos filhos de Subael, Gedias. Dos filhos de Reabias, Isias, o chefe. Dos Isaritas, Selomite. Dos filhos de Selomite, Jaate. Dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro. Amarias, o segundo. Jaziel, o terceiro. Jecamião, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Sami. O irmão de Mica, Isias. Dos filhos de Isias, Zacarias. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Dos filhos de Jazias, Beno. Dos filhos de Merari, da parte de Jazias, Beno, Soão, Zacu e Ibre. De Mali, Eleazar, que não teve filhos. Dos filhos de Quis, Jerameel. Dos filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas famílias. Também tanto o chefe das famílias, como os seus irmãos menores, como fizeram os seus outros irmãos, filhos de Arão, lançaram sortes na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Esta foi a leitura de hoje. Que bom saber que Deus transforma nossos erros em lugares de arrependimento, restauração e novos começos. Mesmo quando Deus nos diz não, podemos fazer muito para preparar o caminho para a próxima geração. Deus abençoe vocês e aguardo todos na próxima leitura.